Boa noite, igreja. Hoje nós estamos aqui mais uma quarta-feira e através do estudo da palavra, dessa leitura que nós fazemos, nós vamos tirar algumas lições na nossa vida de oração. E hoje eu quero convidar você a pensar sobre o que você ora, né? O que é importante na sua vida de oração? E neste mês, o mês de novembro, a Igreja de Parque Novo Mundo completa mais um ano de vida. Então, a minha proposta para a gente estudar esse mês é orações que nós fazemos em favor da igreja. E eu fico pensando, né, o que você pode orar? De que forma você pode orar em favor da igreja? E lógico, se você vai orar em favor da igreja, você vai orar em favor também da sua vida, porque você está lá incluso nesta comunidade e pensar sobre isso. Então, você tem orado pela sua igreja? Você tem pedido algo para Deus que seja essencial para a igreja, para a sua igreja? O que você tem pedido? Então, hoje eu gostaria de estudar com você o texto que está em Mateus, capítulo 28, e o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui por Mateus um momento em que o Senhor Jesus Cristo vai falar com seus discípulos como se fosse a última vez, e ele ali então deixa algumas instruções para eles. E isto vai nos ajudar então a pensar sobre a igreja, a pensar a tarefa da igreja. Então, quando eu vou orar em favor de alguém, eu vou sempre pensar naquilo que talvez ela está precisando, aquilo que ela está necessitando e que é essencial, por exemplo, para a sua vida. Nós não oramos em favor de alguém, por exemplo, para que ele compre um carro melhor, a não ser que essa pessoa utilize esse transporte para o seu trabalho e o outro está velho, né? Então, assim, nós não oramos isso, nós não pedimos isso, nós não pedimos, por exemplo, para que a pessoa compre uma roupa melhor, porque essas coisas, elas não são essenciais. Eu estou falando de algo que é essencial para a igreja, que não pode faltar para a igreja. Então, você já parou para pensar no que é que não pode faltar na sua igreja, que é essencial para a sua existência, é essencial para a continuidade desta vida? Então, nós precisamos conhecer o que é que o Senhor Jesus Cristo deixou e que é importante para a igreja, da qual então a gente não pode deixar de orar. Então, abra aí a sua Bíblia e vamos ler Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. E vamos juntos pensar, né, que diante desta informação, o que eu devo orar? E eu separei alguns textos aqui para que nós possamos observar hoje. Então, hoje nós vamos observar os textos que estão aproximados ali de informações sobre o mesmo assunto e tirar, então, algumas informações para que eu e você possamos orar pela igreja. E isso significa orar também por você. Então, vamos lá? Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Que diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele passa algumas orientações. Nós vamos nos ater aos primeiros, né, ao primeiro verso, as primeiras palavras aqui, mas vamos olhar nos outros textos e ver o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Então, aquele falando assim, olha, vão, façam discípulos de todas as nações.
Essa é a primeira informação. Quando você abre em Marcos, capítulo 16, já no finalzinho, no verso 15, ele disse: vão pelo mundo todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então a palavra aqui em Mateus foi fazer discípulos e em Marcos é pregar o evangelho. E é interessante porque isso vai acrescentar informações. Olha, então eu vou fazer discípulos pregando o evangelho. Em Lucas, capítulo 24, ele vai dizer no verso 47, a partir do verso 47, vai passar essa informação para nós. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecadores a todas as nações, começando em Jerusalém. E ele vai dizer no verso 48, vocês são testemunhas destas coisas. Então, ele informa que nós somos testemunhas de tudo que ele falou, e ele vai dizer assim que nós devemos pregar o arrependimento para o perdão de pecados. Então, olha, você vê que parece que vai aumentando essa informação. Então, primeiro ele vai dizer, vamos fazer discípulos. Depois ele diz, olha, prega o evangelho. Depois ele fala assim, olha, que tipo, né? Então, preguem o arrependimento. Então, essa pessoa precisa se arrepender, né? Dizendo, então, que nós somos testemunhas dele. E agora, em João, capítulo 21, ele dá uma outra informação que é importante para nós, porque no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21, ele está falando com Pedro, e quando ele está falando com Pedro, ele vai fazendo aquela pergunta, você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí ele vai dizendo então, nessa conversa, cuide das minhas ovelhas. Então, esse cuidado que nós devemos ter com essas pessoas que já são ovelhas. Não são aquelas que não são, mas aquelas que virão a ser. Em Atos, capítulo 1, ele dá essa informação aqui e vai então somar ao que a gente está aprendendo nesse momento para que a gente possa orar. Todas essas informações, elas são importantes para que você venha orar. Então ele vai dizer aqui no verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele disse, não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ele vai reafirmar de que nós temos um papel muito importante com relação à igreja, e este papel é de ser testemunha daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou. Testemunha é esta que não vai falar só para as pessoas que estão ao seu redor, mas que vai estender isso até os confins da terra. Então, como ele fala em Mateus, façam discípulos de todas as nações. Façam ali vários discípulos aqui, onde, se você for para um outro país, se você for para uma outra cidade, onde você estiver. E ele está deixando bem claro que isso deve ser espalhado, deve ser estendido para outras pessoas. Então, o que eu vou pregar, né? O que eu vou falar? Ele vai dizer então em Lucas que você vai pregar este evangelho, levando essas pessoas a se arrependerem para perdão dos seus pecados. Então, ele começa a especificar o que a igreja tem que fazer, o que a igreja precisa fazer, obedecendo então as palavras de Jesus. Então, nós vamos percebendo aí todo esse cuidado que o Senhor Jesus Cristo tem para nos passar informação. Então, diante desses textos, e a gente vai fazer isso nas outras semanas, nós temos algumas informações importantes, porque nós vamos orar então. Então, o que a gente tem que orar pela igreja, né? Levando em consideração esta palavra do Senhor Jesus Cristo, que está aqui nos textos de Mateus até Atos.
Então, o que nós vamos pedir? Em primeiro lugar, eu fiquei pensando o seguinte: como é que eu vou pedir para a gente fazer discípulos de todas as nações? Como é que eu vou pedir para que a igreja pregue o evangelho? Para que a igreja pregue o evangelho de arrependimento? Para que a igreja chegue a outros lugares? Para que a igreja cuide das ovelhas? Para que a igreja seja testemunha da palavra do Senhor Jesus Cristo? Se eu não for, porque eu faço parte da igreja. Então, a primeira oração que você tem que fazer neste momento é por você mesmo. Uma oração talvez, e aí não é uma oração de pedido, né, que a gente costuma fazer, né, então a gente pede na oração, mas uma conversa com o Senhor Jesus Cristo, apresentando a sua vida, talvez perguntando: eu sou discípulo de Jesus? E aí talvez a primeira resposta é: lógico que eu sou, mas você perguntar isso para o Senhor, né? É Ele que vai dizer se você é discípulo do Senhor ou não. É Ele que vai falar para você: olha, tem essa característica que é importante. É Ele que vai te levar a verificar em você se você é discípulo. Depois você vai perguntar para Ele, né? Eu me comporto como um discípulo de Jesus Cristo? Então, às vezes, eu me sinto um discípulo de Jesus, mas eu me comporto como um discípulo de Jesus Cristo, né? E quem é esse discípulo de Jesus? É esse que no seu caminhar, na sua vida cotidiana, né, se preocupa em falar, em anunciar, né? É aquele que está pregando o evangelho, ele vai anunciar Jesus Cristo. Então esse é o comportamento, é aquele que se preocupa com o que ele vai falar. Então essa palavra que ele vai falar é uma palavra que leva a outra pessoa a se arrepender. E ele fala assim, ele também é uma pessoa que cuida de outras pessoas, é uma testemunha, conforme Atos vai dizer. E, por fim, nesta oração, você vai perguntar: eu quero o que Cristo quer? Então, entende? A gente vai orar pela igreja como se a igreja estivesse fora de nós. E não é, né? Na realidade, nós fazemos parte dessa igreja. Então, aquilo que eu vou orar pela igreja, eu também preciso querer para mim, eu também preciso ser incluído nesse papel de operante nas decisões da igreja, nas ações da igreja. Então seria talvez incoerente eu querer que aconteça alguma coisa lá na igreja da qual eu não faço absolutamente nada, não faço parte desse processo, eu não me entrego às questões que o Senhor Jesus Cristo quer para mim. Então, vai acontecer alguma coisa na igreja se eu não participar? Vai acontecer, porque o Senhor, Ele é Senhor da igreja, vai acontecer. Mas é incoerente eu querer que a igreja faça uma coisa que eu não faço. É incoerente, por exemplo, eu desejar que a igreja seja missionária, seja evangelista, cuide das pessoas necessitadas e eu simplesmente não faço parte disso. Então, a oração não pode começar de que eles têm que fazer, né? A minha igreja lá, o povo lá, né? Tem que fazer isso, né? Eu vou orar para que a igreja chegue nesse ponto. Não, em primeiro lugar, eu vou orar para que eu seja assim, para que eu deseje assim, para que eu me veja como esse discípulo, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, capaz de levar o evangelho a todas as nações. E a quem? Aos meus parentes, aos meus vizinhos, às pessoas com que eu trabalho, às pessoas com que eu estudo, às pessoas com as quais eu me relaciono. Então, eu preciso estar incluída nesse papel. Então, a mudança individual, ela resulta no coletivo. Então, o coletivo, né, pode inclusive me ajudar. Mas se eu mudar, então o coletivo também tem grandes possibilidades. Então, hoje eu queria dizer para você, vamos orar pela igreja? Vamos. Mas vamos começar a orar por esta pessoa que faz parte dessa igreja, para que ela cresça, para que ela evolua, para que ela possa verificar se ela é de fato esse discípulo de Jesus, se ela se comporta como um discípulo de Jesus Cristo e se ela quer o que Cristo
Quer. E eu quero te animar a fazer essa primeira oração em favor da oração que inclui você. Deus te abençoe.